Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de ciências com vocês. Pessoal, o que nós estávamos aí trabalhando? Professora, nós já falamos de várias coisas. Falamos de trabalho, falamos de potência, falamos de energia também. E pessoal, quem já ouviu falar em ondas? Quando você fala em ondas, nossa, ondas do mar, né, professora? Música, quem gosta de música aí, nós temos as ondas sonoras. Mas, pessoal, o que são ondas? Como é que a gente pode classificar essas ondas? Então, nós vamos aí falar e continuar falando de ondas. Então, se liga ali, pessoal, olha só aquela imagem ali. Professora, parece o ouvido humano, é isso mesmo? Lá em biologia, eu vi que parece ouvido. Exatamente, pessoal, aqui é como o nosso aparelho auditivo capta as ondas sonoras. Então, o nosso aparelho tem alguns mecanismos aí sensíveis para captar essas ondas sonoras e traduzir essas ondas sonoras, né? Então, nosso cérebro interpreta essas ondas sonoras, esses sinais aí sonoros, certo? E eles podem vir de várias formas. Música, ruídos, uma aula que você está assistindo, por exemplo, ok? Então, hoje nós vamos falar de ondas. Então, tá aí a nossa orelha e aqui seria a anatomia. Então, nós temos aqui, quem diria, né, pessoal? A orelha tem toda essa anatomia. Então, tem desde a parte externa aqui, como vocês podem ver, certo? Começando aqui, olha só, toda essa parte aqui externa. E tem aqui, nós vamos ver a parte interna. Então, nós temos a orelha externa, a orelha média e a interna. E aqui nós podemos ver, olha só, a tuba auditiva aqui, certo? O martelo da orelha. E aqui nós temos alguns canais. Então, todo esse mecanismo aqui ajuda com que nós possamos interpretar essas ondas sonoras, certo, pessoal? Ok? Bom, professora, então vamos falar de ondas sonoras. Pessoal, ondas sonoras, o que são? Nós temos vários tipos de ondas. As ondas sonoras, nós vamos classificá-la de acordo com a natureza e de acordo com o tipo. Professora, tem isso ainda? Tem, jovens. Então, ondas. Ondas, no geral, a gente pode classificar elas de acordo com a natureza e também de acordo com o tipo. Então, vamos esclarecer o que é cada uma desse tipo de onda aí. Então vamos lá. Natureza. O que é a natureza das ondas? Elas podem ser ondas mecânicas, nós até falamos disso. Ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, ou seja, precisa da matéria para se propagar e aí vai transportar energia, certo? Que é essa informação aí. E o tipo? Ondas longitudinais, direção do movimento vibratório coincide com a de propagação e isso nós falamos aí. Então, ondas sonoras, elas são ondas mecânicas porque precisam de um meio material para se propagar. Pode ser através do ar, por exemplo, pode ser através da água, pode ser através de um sólido. Professora, as ondas sonoras elas se propagam através da água? Propaga, pessoal, elas se propagam sim. Tem animais aquáticos que utilizam as ondas como comunicação, certo? E também no sólido, tá, pessoal? Se propaga também, ok? Então, ondas sonoras são mecânicas, porque elas precisam de um meio material para se propagar, da matéria. E ondas longitudinais, porque elas têm a direção do movimento vibratório com o mesmo propagação. Olha a figurinha aqui para vocês verem, olha só aqui, ó. Vocês podem ver que nessa molinha aqui de baixo tem até um brinquedinho, que é uma molinha colorida dessa forma aqui. Ela vibra na horizontal e também se propaga na horizontal. Olha só, acompanha essa partezinha azul aqui, vocês forem ver, ó. Vai nessa direção aqui. E o movimento de vibração também. Então é uma onda longitudinal. Pessoal, só uma curiosidade, né? Quando nós assistimos aqueles filmes lá, por exemplo, Star Wars, de Guerra no Espaço, onde a gente ouve o barulho das explosões, aquilo é mais para efeito assim visual, para você ver o que está se passando. Mas lá no espaço, como é vácuo, vácuo não tem matéria, certo? Se não tem matéria, não tem como ter onda sonora, que é a onda mecânica, tá bom? Então, só a título aí de curiosidade,
ok? Lá no espaço você não vai ouvir uma explosão, porque não tem o meio material para a propagação dessa onda aí sonora, ok? Que é uma onda mecânica e longitudinal. Vamos continuar, pessoal, olha lá. Então, ali na nossa figura, nós temos a molinha, como vocês podem observar, é uma onda longitudinal. Então, olha só, vamos continuar aqui. Vamos ver as características do som. O som também tem características. Nós temos altura, ok? A altura do som. Nós temos a intensidade, que é o volume, tá bom? E nós temos também timbre, pessoal. Nós temos aí timbre, ok? Então são características sonoras e quem faz música ou já fez aí música, aprendeu a tocar algum instrumento, essas palavras elas são comuns, certo? Altura, intensidade que está relacionada ao volume e timbre. E aqui quando nós falamos de altura, nós vamos falar dos sons mais graves e também dos sons agudos. Então, grave e agudo está relacionado à altura. E aqui, olha só, som alto é aquele que possui volume alto. Aqui no slide anterior, nós vamos ver que o volume está relacionado à intensidade dessa onda sonora. A altura está relacionada ao quê? A sons graves e agudos. Então, som alto, pessoal, é aquele que possui maior frequência. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Então, vamos lá comigo. A altura do som está relacionado com a sua frequência, ok? Professor, essa é novidade para mim. O som alto é aquele que possui maior volume. Você fala, o vizinho está com um som muito alto, né? Mas aqui o som alto está relacionado ao quê? A frequência, tá bom? Quanto mais alta essa frequência, mais alto esse som aí. E nós temos que ele é mais agudo, então aquelas cantoras de ópera, que elas conseguem fazer aquela nota assim bem fininha, aquele agudo, bem intensificado. Nós temos aí um som alto, porque ele possui maior frequência, tá bom? E aqui nós temos também, logo, os sons graves são aqueles com menor frequência. E aqui nós vamos ver que a altura do som está relacionado com o som alto, está relacionado com frequência. A maior frequência, mais agudo é o som. Menor frequência, mais grave esse som aí, ok? Então, pessoas que possuem aí uma tonificação grave é porque eu tenho menor frequência. Então, instrumentos musicais que emitem som mais grave são aquele instrumento que eles conseguem emitir notas na menor frequência, enquanto aqueles instrumentos que conseguem emitir sons mais agudos é porque eles emitem notas na maior frequência. Entendido isso? Então, altura, frequência. E a intensidade? Agora sim, intensidade ou volume está relacionado com a amplitude do som. Então, vamos lá. Quanto maior a amplitude, maior a intensidade e vice-versa. Então, quanto maior a amplitude do meu som, da minha onda, maior é a sua intensidade. E quanto menor é essa amplitude, menor é a intensidade. E aqui tem uma figura, olha só, como nós podemos observar. Professora, como é que eu faço para ver a amplitude? Galerinha, a amplitude você vai ver na vertical, tá bom? Então, a amplitude você vai ver o tamanho dessa onda na vertical. O comprimento é na horizontal. Então, o comprimento, que é o lambda aqui, que nós vimos aí em aulas passadas, é na horizontal. E aqui nossa amplitude é na vertical. E aqui vocês podem observar que o gráfico de baixo tem maior amplitude que o gráfico de cima. Então, implica que o de baixo tem uma maior intensidade e o de cima tem uma menor intensidade. Entendido isso? E aqui, olha só, para a gente reforçar, essa amplitude aí está relacionada com a onda sonora, ok? Então, aqui, vamos ver esse gráfico, olha só. Nós temos aqui, ó, um som forte e um som fraco. Aqui está o Azinho de amplitude, que é o que nós podemos ver aqui, ó, que é o tamanho dessa onda na vertical. E a amplitude está diretamente relacionada com a intensidade. Por que diretamente relacionada com a intensidade? Porque quanto maior a intensidade, maior a amplitude dessa onda. E aqui nós podemos ver no gráfico, olha só, tá aqui, ó, eu tenho uma ondinha representada com verde e uma ondinha representada com azul. E essa ondinha está se propagando aqui
com o passar do tempo. Tá aqui o tempo bonitinho. E aqui na vertical, nós temos, olha só, a amplitude dessa onda. E aqui na horizontal, deixa eu pegar um pontinho para marcar aqui, olha só. Nós temos o quê? O comprimento de onda dessa onda. Então, se eu continuasse com essa onda aqui, ó, por exemplo, tá aqui, olha só. Aí assim ela iria, ó, né, se propagando aí, ok? Eu posso pegar também daqui até aqui, tá? Mas aqui, pessoal, o que nós podemos perceber, ó? Em relação à horizontal, o comprimento de onda, vocês podem ver aqui, ó. Aqui, se eu fosse continuar trabalhando, esse comprimento de onda, ele é coincidente. Ou seja, essas duas ondas aqui têm o mesmo tamanho de comprimento de onda. Mas, vamos observar que a amplitude, a ondinha que está representada pela cor verde, tem maior amplitude do que a ondinha que está representada pela cor azul. Então, o que nós podemos tirar disso? Como a amplitude está relacionada aí com a intensidade, a ondinha representada aqui, ó, pela curva verde tem maior intensidade do que a onda representada pela curva azul. Então, nós podemos falar que a onda verde é um som forte e a ondinha azul é um som fraco, tá, pessoal? Então, quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade do som. Entendido isso, galerinha? Comprimento de onda, professora? Horizontal. Amplitude vertical. E a amplitude que define a intensidade do som. Entendido isso? Quanto maior a amplitude, eu tenho um som forte, eu tenho um som de maior intensidade. Quanto menor a amplitude, menor a intensidade, eu tenho um sonzinho fraco, ok? Então, eu posso ter ondas com o mesmo comprimento de onda, tamanho, mas com amplitudes diferentes. E é o que vai determinar aí se a minha onda tem um som forte ou um som fraco, é justamente a sua amplitude, ok? O comprimento de onda dessa ondinha, multiplicado pela frequência, lembra disso? Lambda F está relacionado com a velocidade, tá, pessoal? Se eu pegar o comprimento aqui e multiplicar pela frequência dessa onda, eu vou estar trabalhando com a velocidade. Se eu olhar para a amplitude, eu vou estar trabalhando com a intensidade. Se eu olhar só para a frequência, eu estou trabalhando com volume, como nós vimos no slide anterior, ok? Vamos continuar ali, pessoal, olha só. Então, nós vimos ali a diferença das amplitudes na nossa imagem, que eu risquei ela todinha. Agora, o que nós vamos trabalhar? Se liga lá, falamos de amplitude. Pessoal, vamos lá no nosso slide para ver o que nós temos. Então, aqui, olha só, nós temos a frequência baixa, som grave, e a frequência alta nós temos um som agudo, tá, pessoal? Então, o som alto ou agudo corresponde a uma maior frequência, ao contrário, o som baixo ou grave. E a amplitude está relacionado o quê? Com a nossa ali, que nós vimos aqui, ó, intensidade, né? Então, tá aqui, amplitude, vamos lá comigo, intensidade, amplitude, intensidade, e frequência está relacionado com a altura do som. Só para a gente recapitular. Então, aqui nós temos exemplo, olha só, de frequência baixa, é um som grave. E aqui, frequência alta, um som agudo. Pessoal, só para vocês verem uma coisinha aqui, olha só. Eu falei para vocês, como vocês podem observar, ó, eu tenho aqui duas ondas que elas estão com o mesmo comprimento de onda. Elas estão com o mesmo comprimento de onda aqui. Então, imagine que eu tenho duas ondas aqui, certo? Duas ondas, por exemplo, eletromagnéticas. Eu falei que as ondas eletromagnéticas, lá no vácuo, elas têm a mesma velocidade, certo? Então, aqui, ó, a velocidade delas é igual, o comprimento de onda delas aqui é igual também. Como é que eu faço para ver a frequência? A frequência é o comprimento aqui, ó, certo? Frequênciazinha aqui. Então, a frequência seria a velocidade pelo comprimento. Então, como isso aqui é igual, isso aqui também seria igual. Então, a gente pode falar que nesse caso, eu tenho comprimento de onda igual, velocidade igual e frequência igual, certo? Como é que eu faço para ver se ele tem uma intensidade, a intensidade desse som? Eu vou olhar para a vertical, que é a amplitude. Aqui nessa figura, vocês podem ver que o comprimento de onda, olha só,
É diferente. Aqui, ó. Esse tem um comprimento de onda menor. Então, vamos lá. Frequência, velocidade, comprimento de onda, certo? Olha só, nós vimos aqui, ó, frequência, velocidade, comprimento de onda. Se a velocidade é igual, nós podemos falar que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, certo? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Então, aqui, olha só, comprimento de onda aqui, ó, grandão, frequência pequena. Comprimento de onda pequenininho, frequência o quê? Grandona. Então, frequência grandona, som agudo. Frequência pequena, som grave. Entendido isso, galerinha? Fechou? E aqui o som mais alto agudo, como eu falei para vocês, corresponde à maior frequência e a intensidade, que é o volume, corresponde à amplitude. Belezinha? Então, olha só, um som muito intenso faz com que as partículas do ar se movimentem numa grande amplitude. Então, um som intenso faz com que as partículas do ar, que é o meio material onde essa onda sonora vai se propagar, se movimentem com maior amplitude. Então, tá aqui um som intenso, olha só, um som intenso. E um som menos intenso, amplitude pequena. Entendido isso? Ok? E aqui, olha só, pessoal, uma perguntinha. Por que escutamos o som mais baixo quando estamos mais afastados de uma caixa de som? Isso aqui vai estar relacionado, galerinha, com a frequência que o nosso ouvido consegue captar. Então, se liga aqui, olha só. Os decibéis, eles medem o que você consegue captar com o ouvido humano. Então, tem animais na natureza que eles conseguem captar uma frequência de ondas muito maior do que a nossa. Então, aqui, esse aqui é para o ser humano, olha só. Eu começo aqui ó, com 194 decibéis, bomba atômica, certo? E aqui, olha só, 184,9 decibéis é o maior recorde do som automotivo, isso até 2019 aí. E aqui, olha só, lançamento de foguete, 180 decibéis, isso a 30 metros. Então aqui, olha só, são os decibéis de algumas ações aqui, ó, armas de fogo, decolagem de avião, show de rock, ok? Aqui, no caso, apenas aí 2 a 3 metros a caixa de som, ok? Aqui, ó, balotado. Então aqui nós temos, né, os decibéis aqui dos sons. Então, buzina, aqui, por exemplo, 8 metros, 105 decibéis, ok? E aqui, por exemplo, eu vou pegar um bem baixinho aqui, ó, 20 decibéis. Na superfície da Terra, o volume de 20 decibéis é considerado o limite do silêncio, ok? E aqui 30 decibéis, biblioteca em uma sala de espera em total silêncio. Professora, onde é que a gente pode ver uma tabelinha? Galerinha, olha só, nesse próximo slide aqui, vocês podem observar aqui a tabelinha, né? Então, aqui é o nível de ruído, aqui é o horário, que isso aqui é estabelecido, ok? Em alguns lugares públicos e tudo mais, né? Para as pessoas fazerem festa, em questão de nível sonoro. Outras características que nós podemos considerar, galerinha, é a parte aí do timbre do eco. O que é o timbre? Cada voz humana ou cada instrumento musical produz uma série de ondas sonoras que se combinam, resultando numa onda complexa, característica do instrumento ou da voz que a produziu. E isso está relacionado ao timbre. Já o eco é um fenômeno, tá bom? Ele não ocorre de qualquer forma, tá, pessoal? Porque a onda ela tem que ir, bater no obstáculo e refletir. Aí a gente vai ver o eco, ouvir, na verdade, né? Para percebermos o eco, a distância mínima entre a fonte e o obstáculo tem de ser no mínimo a 17 metros. Então, você vê uma caverna e você dá um grito, ah, tem alguém aí? Aí você espera um pouquinho e ouve esse eco. Então, essa caverna ela estava aí no mínimo a 17 metros. Pois o ser humano só distingue sons que diferenciem no mínimo de 0,1 segundos. Abaixo disso a gente não consegue, tá, pessoal? Entendido isso? Vamos ver um exemplozinho aqui, olha só. Marque a alternativa correta a respeito das características das ondas sonoras. Vamos ver aqui. Olha só. Quanto menor for a densidade de um meio, maior será a sua velocidade do som.
Por isso as ondas sonoras propagam-se com maior velocidade no ar do que na água. Pessoal, aqui na letra A é o contrário, tá? Quanto maior, ok? Quanto maior for a densidade de um meio, tá bom, pessoal? Nesse caso aqui das ondas sonoras, eletromagnéticas é diferente. Letra B, a altura é a quantidade de som relacionada à energia emitida pela fonte. Nós vimos lá que a altura é a nossa primeira característica, né? Relacionada à nossa frequência. Podemos diferenciar os sons de instrumentos musicais distintos porque cada um produz um som em uma frequência característica. Nós vimos isso ali, o timbre, né, pessoal? E aqui o aparelho auditivo humano é capaz de captar apenas um intervalo específico de frequências sonoras, ok? E aqui, olha só, o ouvido humano somente pode perceber frequências sonoras compreendidas entre 16 Hz e 20 kHz. Então, sons menores que 16 Hz e sons maiores que 20 kHz, o nosso ouvido não consegue captar e está correto, ok? A nossa letra D. Entendido isso, galera? Então, ali para a gente analisar, e nós vimos que nessa questão ali, nós trabalhamos todas as características das ondas sonoras, ok? Fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!